aviãozinho. Hoje eu estou esperando aqui um rapaz. Pode entrar aqui, pode entrar. Esse rapaz que vocês vão conhecer, ele é um escritor. Quer dizer, ele, além de muitas coisas que ele faz, ele escreve. E ele fez um favor para mim de escrever o meu livro. Ele fez esse livro aqui para mim, que já anunciei aqui no SBT. É Silvio Santos, A Trajetória do Mito. Fernando Morgado, prazer em te receber numa conversa que tenho certeza será para lá de gostosa, agradável. Toda vez que se tem a oportunidade de dialogar e construir bons raciocínios, tirar proveito de quem já se dedicou ao estudo, à busca de conteúdo valioso, para que não fique no âmbito da sua condição de pesquisador, mas que, ao compartilhar, coloca isso numa lógica de uso coletivo. Quando eu me aproximei da obra, de uma das suas principais obras que eu quero explorar muito nessa conversa, me deparei não apenas com a obra em si, mas quando eu fui ver a sua biografia, o seu trabalho já desenvolvido, percebo que eu estou diante de um empreendedor para começar a conversa. Porque esse me parece um sentido da essência do termo empreendedorismo mesmo. Essa busca, essa descoberta, esse sentido de empolgar-se a cada etapa de evolução do trabalho. Eu queria, em primeiro plano, saber um pouco mais do Fernando Morgado, com as suas publicações, com a sua trajetória profissional, com a sua vida de consultor também. Sim. Afinal, primeiro, muito grato por estar aqui e nos dar essa colher, essa oportunidade de ouvi-lo e compartilhar seu saber. E segundo, afinal de contas, vamos colocar ao alcance de todos essa sua enorme capacidade de buscar e colocar numa obra, especialmente, aquilo que você buscou, esse apanhado, essa coisa de conjugar verbos, achados, descobertas, enfim, essas coisas todas. Bem-vindo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Primeiro eu queria falar sobre essa questão do empreendedor, né? Me orgulha muito quando você me trata como empreendedor. Isso me enche de orgulho, me enche de satisfação, tanto quanto eu tenho orgulho de ser professor, né? A gente que é professor, a gente tem esse orgulho por essa nossa profissão, mas ser empreendedor é uma coisa muito especial porque é uma coisa que, na verdade, eu, de certa maneira, posso dizer que herdei isso da minha família, não é? Minha família é uma família de empreendedores. Meu pai é meu grande exemplo de um empreendedor. Meu pai começou a empreender muito cedo, muito jovem, sempre trabalhou muito ao longo da vida inteira. E esse exemplo dele me cativou. Mas ele trabalhava no ramo industrial. Eu já fui para um outro caminho, não é? O caminho da consultoria, da gestão empresarial, da área de conhecimento, educação. Então... Comunicação entra nisso? Perfeito. Na verdade é o eixo. Porque tudo que eu faço, todas as atividades que eu desenvolvo, são em torno da comunicação. E que atividades são essas? Não é? Atividade de consultoria, então eu tenho uma empresa de consultoria empresarial que presta serviço especialmente para emissoras de rádio, televisão e as entidades que representam essas empresas no Brasil, então a ABERT, a Associação do Paraná, a Associação de Santa Catarina, o Sindicato das Empresas de Rádio e TV de Santa Catarina, que inclusive é o motivo de eu estar aqui em Santa Catarina, em Florianópolis nesse momento, que agora há pouco eu gravei um novo curso para eles, né, de vendas para rádio e TV. Então é através dessa empresa que eu presto esses serviços. Mas para além disso, tem as palestras, tem as aulas, sou professor universitário, de graduação e pós, de universidades no Rio de Janeiro, como professor, enfim, fixo, digamos assim, e como professor convidado, outras instituições no Brasil e no exterior, no México também. E tenho alguns livros publicados, todos eles que estão ali no entorno da comunicação. Juntando os livros que eu escrevi, colaborei, fui coautor, são quase 10. E todos nesse caminho da comunicação. E desses livros todos, existe um gênero de livro que me encanta, que é o gênero biográfico. Porque ele mistura uma série de elementos. Ele é parte trabalho jornalístico, ele é parte trabalho de você romancear, ele tem um pouco de romance, né, de você conseguir prender a atenção do leitor ao longo das páginas,
mas também sem perder a fidelidade na narração dos fatos. E tudo isso que eu faço, seja através da empresa, seja como professor, seja como escritor, tudo na verdade são projetos. E quando a gente enxerga a vida e enxerga o trabalho como empreendedor, a gente começa a enxergar esses projetos de uma maneira autônoma. Então, cada um tem seu prazo, cada um tem a gestão de recursos que demanda. Porque um livro, por exemplo, é um empreendimento. E é um empreendimento comercial. Você tratou bem, e fico muito agradecido com as palavras com relação ao meu livro sobre Silvio Santos. Ele foi um empreendimento que eu penso já há 15 anos, venho trabalhando nele há 15 anos. E é um empreendimento com um foco muito comercial. Inclusive pela opção que eu tive de formato desse livro, que eu adotei de formato desse livro. Porque ele é um livro que foge um tanto do modelo convencional. E eu quero explorar muito isso. Aliás, essa narrativa que você coloca ao alcance dos leitores, a narrativa ela não é para ler um capítulo e ler o segundo no dia seguinte. A narrativa ela é de tal forma agradável que prende o leitor e depois no final você vem com uma cronologia de eventos que coloca em sintonia tudo que você leu no corpo do livro. Exato. Então é um trabalho belíssimo, eu quero depois também explorar um pouco mais, mas em relação a esse lado empreendedor do Fernando, essa busca, esse lado de fazer de uma biografia um romance, que traços você considera relevantes, os que você mais utiliza? É um Fernando inquieto a ponto de buscar elementos novos a cada descoberta? É um Fernando pesquisador? É um sujeito curioso? É um sujeito estudioso? Eu estou dando estou adjetivando um pouco essa característica desse empreendedor, porque são traços que nós podemos encontrar com muita tranquilidade ao ler a sua obra, mas que também servem para empreendedores de outras frentes, de outros campos de trabalho. Sem dúvida. Se eu buscar um empreendedor de uma startup, muito provavelmente ele acentua alguns aspectos mais específicos daquele tipo de negócio. Mas se eu pegar um empreendedor de um radiodifusor, que não deixa de ser um empreendedor, ele terá que utilizar alguns dos seus atributos e muitos poderão ser parecidos com esses que o Fernando utiliza e utiliza com tanta propriedade. Os traços de empreendedor que você utiliza, você já se identifica? Poxa, se eu tivesse que traçar um perfil desse Fernando empreendedor, como é que eu traçaria? Como é que eu colocaria? Que tela eu teria do empreendedor que vai fazer da sua vida de professor, de consultor, derivando de família, tendo como herança de seus progenitores, de seus pais, de seus, enfim, de seus parceiros de jornada, agora utilizando em seu favor, com maestria, com capacidade que todos podem aqui ter acesso. Esses traços que você tem, e quais seriam esses que você mais destaca, que hoje valorizam a sua trajetória e você é convidado para ir ao Brasil inteiro, oferecendo o seu saber, vendendo os seus conhecimentos, enfim, um empreendedor de verdade em ação. Eu diria que é um perfil, que eu teria um perfil irrequieto. Eu não consigo parar. Isso é bom e ruim. Mas posso dizer que até o momento, esse momento que eu vivo, foi muito melhor do que qualquer prejuízo, enfim, de questão de tempo, de lazer, enfim, porque eu trabalho muito. Eu tenho essa questão mesmo, de fato. Mas é porque eu não consigo deixar uma bola quicando. Eu não consigo. O projeto pronto, você vai tomar. Eu não consigo, porque empreender, quem é empreendedor, ele tem a sede de realizar. Ele é movido, e eu sou movido, pelo desejo, pela vontade de fazer, de realizar. Não tem muito com a ideia de contar dinheiro no final como saldo, lucro em si, como fator único. Necessariamente. Muitas vezes a trajetória, o processo te deixa mais energizado do que propriamente o final do processo. É isso que tem também na sua... Sem dúvida. Ainda mais, por exemplo, no meu caso, que a minha mercadoria, digamos assim, é a informação, é o conhecimento. Então tem um impacto social muito grande. Então, em alguns momentos, você tem essa possibilidade de ganho econômico muito maior e em alguns, essa possibilidade ela fica num outro patamar porque você tem uma visão de longo prazo, seja de impacto social ou mesmo de geração de novos negócios. Eu trabalho muito com o setor de radiodifusão, com as emissoras de rádio e TV do Brasil.
Então, esse equilíbrio é fundamental, porque a gente tem que pensar na manutenção do setor, no desenvolvimento do setor, mas ao mesmo tempo no desenvolvimento econômico da minha própria atividade. Então, esse equilíbrio, esse balanceamento, ele é fundamental. Mas se eu fosse me definir realmente como empreendedor, e me definindo, sou um empreendedor irrequieto e que tenta a todo tempo trazer para o campo dos negócios esse aspecto da pesquisa, de observar, de levantar oportunidades. São áreas que dialogam essa sua inquietude e a busca sistematizada, explicitando esses seus achados em forma de documento, em forma de publicações. O tempo todo. E você transfere isso para os seus acadêmicos, seus estudantes. Tem uma forma de transmitir isso, porque, de alguma maneira, os estudantes que nos assistem, e são aqueles que, de maneira geral, podem estar em sala de aula, mas também podem ser estudantes no dia a dia da vida, enfim. Claro. A transferência de conteúdo, a possibilidade de deixar à disposição desses aprendizes, aprendentes, tem uma forma que você mais utiliza para fazer com que compreendam essa sua inquietude, esse seu fazer como algo que pode ser seguido? Porque, afinal, há muitas condutas que servem de inspiração. Nós temos no mundo afora tantas condutas inspiracionais, e você vai falar de uma depois aqui, sim, claro. Mas tem a sua, que acaba sendo um sujeito também de protagonismo, no sentido de poder dar a quem o assiste a oportunidade de acessar os seus achados. Tem uma forma que você faz essa conexão entre os seus achados e quem o acessa? Tem. E especialmente eu valorizo isso em alguns momentos em sala de aula. Eu sou adepto da gestão, e todo professor é um gestor, a gestão pelo exemplo. Então, quando você está em sala de aula e você, como professor, é o centro das atenções, você tem que usar esse poder que lhe conferem, que os alunos dão, de uma maneira muito responsável. E eu observo cada vez mais que os professores ocupam um espaço na mente dos alunos, e eu falo especialmente os alunos de graduação, um espaço que antes era reservado quase que exclusivamente aos pais, como grandes referências da vida. Esse papel de referência e de exemplo, ele está sendo diluído cada vez mais entre outros elementos da sociedade e da vida dos jovens, e o professor ocupa um papel muito grande. Então, sabendo disso, eu em diversos momentos durante as minhas aulas, eu cito fatos que aconteceram comigo, mas tomando sempre um cuidado de não parecer pedante. Não é? Porque acontece, a gente que trabalhou tanto, já fez tanta coisa, começa a falar muito de si, então, em doses homeopáticas, muito de vez em quando, poder dividir experiências. Mas não para dizer o quanto que eu sou bom, ou quanto que eu fiz. Mas para mostrar, por exemplo, momentos que eu tentei e não deu certo. Momentos que eu busquei fazer um determinado projeto, que eu busquei realizar e não fui bem. Mas o que eu aprendi disso? E daí eu conto, isso humaniza, isso aproxima, isso torna mais próxima a relação aluno-professor e todo mundo aprende e acaba sendo presenteado, de certa maneira, com esse valor que é tão importante que todo mundo deveria desenvolver, ainda que nem todos tenham a vocação, mas todo mundo deveria desenvolver, que é a questão do empreendedorismo, de criar projetos, concebê-los e realizá-los. Seja com um CNPJ ou não. Empreender é mais do que ter um CNPJ. É bom ter um CNPJ se a pessoa quiser ter uma empresa. Mas é mais do que isso. É realizar, é fazer. E através desses exemplos, das histórias que eu conto, eu trago um pouco da realidade da vida para os alunos. E crio essas pontes. Inclusive, para tentar combater um preconceito que existe em alguns setores da academia. Alguns setores da academia têm preconceito com quem atua no mercado de trabalho, com quem concilia a vida acadêmica com a vida profissional. Esse preconceito ele é real e ele é condenável, porque são dois universos distintos, mas são dois universos que precisam conversar. Mutuamente. E a gente vê o tempo todo um lado batendo no outro. É gente que está no mercado de trabalho condenando aquele pesquisador que é tão importante porque gera conhecimento, e o pesquisador de uma universidade condenando quem está no mercado de trabalho por aquele motivo. Então, o meu objetivo, levando esses exemplos para a sala de aula, conversando com os alunos, é tentar motivá-los, inspirá-los e também combater esse preconceito que existe em alguns setores da própria academia
contra quem está no mercado. Bom, eu poderia ficar explorando toda essa sua trajetória acadêmica como professor e vejo que você desmitifica essa questão de ser um sujeito que acerta sempre. Não tem isso. O erro, a perspectiva de errar numa ascendência, ou seja, uma lógica evolutiva, é evidente que temos aí a oportunidade de aprender muito mais do que uma punição por errar ou coisa do gênero. Exato. Mas um dos seus achados, e acredito que você deva inclusive utilizá-lo no âmbito acadêmico, fazendo referência à sua publicação, quando eu tomei conhecimento com Silvio Santos, A Trajetória do Mito, escrita pelo nosso querido autor que está nos dando a oportunidade dessa agradável conversa, Fernando Morgado, já vai para a 5ª edição, já tem aí... Já está na 5ª. Já está na 5ª, eu tenho aqui ainda ainda a 4ª edição, mas já está na 5ª e seguramente isso vai avançar por muitas outras. Eu te digo que, ao ler a obra, eu percebi que não se lê apenas a obra do personagem Silvio Santos. Tem aqui o seu toque. Você foi buscar, você foi estudar, você foi descobrir e você catalogou isso, você colocou numa narrativa espetacular para ser conhecido do primeiro ao último tópico. E aqui eu queria que você me dissesse o que foi fazer um estudo aprofundado de um dos ícones do empreendedorismo no Brasil. Porque acabamos por deixar muitos desses nossos referenciais meio que à margem. Nós temos o Steve Jobs, que é um ícone mundial, nós temos os outros grandes descobridores de soluções para o mundo. Agora mesmo, se vai ao Vale do Silício, tem aí de Elon Musk para Jeff Bezos, enfim, nós temos aí inúmeros grandes protagonistas do empreendedorismo, especialmente com a inovação, Sim. que são hoje citados mundo afora. Mas nós temos no Brasil bons exemplos. Eu tive o privilégio, numa outra conversa, de apresentar aqui uma agradável conversa também com Stepan Nercessan, ao fazer o papel interpretando o Chacrinha, que parece que o Chacrinha voltou a viver com o papel dele. Incrível. Impressionante isso. Este homem aqui é o lutador pela causa, pela luta da televisão brasileira. Eu, para nada de honra, eu me sinto emocionado, tá entendendo? Quando eu tinha realmente os meus 65 anos, porque eu estou na idade da regressão. 8, 7, 6, 5, 1. Agora. Eu estou 1. Número 8. Então, para nada de honra, você pode pensar que é sacanagem, mas não. E aí, nós temos aqui agora a oportunidade de falar sobre o nosso querido Silvio Santos, que ao se aproximar dos 90 anos, dá um show de vitalidade, é um negócio impressionante. Mas o próprio Silvio comenta do Chacrinha e comenta do Flávio Cavalcante, grandes comunicadores do Brasil, e depois os seus herdeiros dessa modelagem que estão aí espalhados pelas emissoras do Brasil. Fernando, o que foi fazer o estudo de Silvio Santos? E como foi agora a sua percepção de publicar algo que não vai ficar como um livro simples, é o registro histórico de um sujeito importante para o Brasil? Na verdade, esse livro ele foi o fruto, o resultado final de 15 anos de trabalho, que é o tempo que eu me dedico a pesquisar comunicação. Então, eu pesquiso comunicação já há mais de 15 anos, eu comecei muito novo. Autodidata, comecei assim. E, claro, a figura do Silvio Santos sempre me fascinou. Primeiro como telespectador, mas depois eu fui conhecendo as outras facetas, ainda jovem. É claro que já sabia, era o dono do SBT, mas não é só do SBT. Ele chegou a formar um grupo com mais de 30, cerca de 40 empresas no Brasil inteiro, nos mais diferentes segmentos econômicos. E é interessante, a riqueza da figura do Silvio Santos é porque ele não é só o maior animador de TV da história. Ele é um dos maiores empresários de todos os tempos, ele é um vendedor nato, e é interessante observar, e essa é a complexidade da análise, como é que a carreira artística está a reboque da carreira do empreendedor. É verdade, veio na sequência. É a reboque. O DNA mesmo nasceu lá como camelô. Exato. E ele fala em vários momentos, eu coloco no livro, não é? O animador Silvio Santos está a serviço do empresário Silvio Santos. Exato. E o animador Silvio Santos continuará no ar enquanto for interessante ao empresário. Só que ao mesmo tempo, a figura do animador, ela dá muita energia ao empresário. Porque ele ama estar no palco, ele ama ser artista. Quando eu lancei o livro,
e foi uma biografia não autorizada, o Silvio ficou sabendo por uma nota que saiu na Folha de São Paulo. Daí ele mandou comprar um exemplar, leu em um dia, mandou comprar, mas aí, enfim, a editora mandou de presente, né? Pelo amor de Deus, Silvio Santos não vai comprar o livro. No dia seguinte, ele mesmo mandou colocar no ar no SBT propagandas do livro, deixou no ar durante 6 meses e o livro vendeu 5 edições em 3 meses e virou um fenômeno. Ele se espelha, ele sentiu que a história dele estava contemplada na obra. Perfeito. Sim, isso. Porque o formato permitiu isso. Ele tem... O que eu fiz? Até porque ele não dá entrevista, ele tem essa Não dá. reserva, você bem diz aqui. Não dá. Tem aquela história lá da cartomante, daquela vidente e tal, que inibiu ele de qualquer entrevista. Exatamente. Então você ficou sem essa prerrogativa de entrevistá-lo. E o que eu fiz? Eu levantei todas as entrevistas que o Silvio Santos deu na vida, praticamente. Então eu peguei desde a primeira vez que saiu uma mensagem assinada por ele num Jornal do Rio, em 1954, até os dados mais recentes. E fui criando uma costura em torno de todas essas falas para, através das falas dele, construir a história. Então eu apresento o livro, eu conto de uma forma não linear. Eu conto a história do Silvio Santos em cima de 5 personalidades que eu enxergo nele. O empreendedor, o artista, o dono do SBT, que é uma coisa à parte de ser empreendedor, é um empreendimento, mas é porque o SBT para ele é hobby. É outra coisa, é um negócio que é hobby. O político e o homem comum. Faço a minha análise, conto a história e trago depois as falas do próprio Silvio, embasando tudo o que eu disse. Então ele é um misto de biografia romanceada com um livro de minutos de sabedoria. O nome dele é Fernando Morgado. Você, além de escritor, Sim. É o primeiro livro que você faz ou já fez outros livros? Não, é o 4º livro. É? Como biografia, o 2º. O anterior foi de um outro apresentador. Quem foi também, que você Blota fez? Júnior. Esse aí eu procurei no Blota Júnior, eu não encontrei. Se você puder mandar para mim, eu te agradeço. Claro, O Blota Júnior, eu era fã do Blota Júnior, Sim. quando ele estava na Record, mas Sim. eu achava que ele era extraordinário e era mesmo. Ele gostava muito de você. É possível, mas se você porque eu já procurei o livro do Blota Júnior, mas eu não encontrei, está esgotado, eu acho. Se você puder, você manda para mim. Agora eu te agradeço, porque esse livro está à venda. Você teve, aliás, você não me entrevistou, você acompanhou alguns dos meus programas, ou então acompanhou o noticiário a meu respeito. Aliás, é a primeira vez que nós nos vemos. É a primeira vez que nós nos Porque vemos. algumas pessoas pensam até que foi feito a pedido, mas não. Nós estamos nos encontrando pela primeira vez e não foi um livro encomendado. Não, eu não conhecia você. Não conhecia. E quando eu recebi o livro, eu vi que você deve ter acompanhado a minha vida através da internet, ou sei lá, ou deve ter sido meu fã desde garotinho. Porque... Verdade. E é interessante porque depois que o livro foi lançado, eu comecei a ver na internet várias artezinhas de frases do livro. Então começaram a usar como texto motivacional. Não, mas olha, quer ver, cara? Meu primeiro programa na televisão foi Vamos Brincar de Forca, patrocinado pela cerveja Mossoró e pelas casas econômicas do Carlos Kerlakian. Comecei a fazer depois um programa de entrevistas com o Celso Teixeira, Henrique Lobo e posteriormente Décio Pitinini. Isso foi um depoimento para o livro 50 anos de TV no Brasil, organizado pelo JB de Oliveira Sobrinho Boni. Isso ele falou no ano de 2000, faz 17 anos. Quer dizer, são pedacinhos, são coisas que aconteceram comigo. É muito interessante Mas a ele forma. é transversal, Fernando. Você pode usar isso. Se você quiser fazer um estudo histórico dos personagens do Brasil, você tem material para isso. E você, na sua cronologia, no final do livro, você coloca aqui, como você bem disse, buscando lá nos primeiros tópicos que você desenvolveu, lá em 1900, primeiro tópico está aqui colocado. 1930, 40, Está 50. aqui 1951, o primeiro registro, não, minto, 1930, verdade. Você faz o primeiro achado e já coloca isso depois numa sequência de datas com eventos marcados nessa data. E quando se usa isso como material de inspiração, material motivacional, não está errado. Isso aqui muda uma jornada. No dia que você tiver um momento de baixa motivação, uma vibração energética baixa, ao ler alguma coisa que ele porventura tenha passado e poderia estar se vendo diante de uma situação sem saída,
Ele coloca a morte da primeira esposa, o momento que ele achou que o mundo tinha acabado. Sim. Mas ele reinventa a vida quando encontra uma nova companheira e dedica todo o seu amor, não em substituição, mas como um novo projeto, uma nova vida, e deixando a todos que o cercam sempre muito bem servidos, com sua alegria, com sua espontaneidade. É realmente uma obra, eu queria que fosse registrado o prazer que tive de ler o seu trabalho. Muito obrigado. Porque ele vai, como disse, ele vai muito além. Quando ele fala das suas alegrias, que ao longo da vida ele pôde sentir nos seus amigos, né? Família Nóbrega, né? Com o Manuel e depois Carlos, que até hoje está no ar ainda no SBT, com Uma Praça é Nossa. As conversas com o Flávio Cavalcante, as conversas com a Globo, a relação dele com o poder, com a política em si. Sim. A inspiração de fazer um programa de auditório ao vivo durante 10, 12 horas num dia. Coisas que nós estamos, de certa forma, ouvindo falar que existiu, mas hoje se tem aqui uma história registrada de alguém que fez isso, e fez com maestria. E com um detalhe importante, que você bem pontuou, que nós merecemos valorizar os exemplos de empreendedores brasileiros. E você citando marcas importantes, uma das coisas que eu fiz questão de marcar nesse livro era de dizer, olha só, nós estamos diante de um empreendedor fora da curva, de um artista sem igual, mas não só em termos de Brasil, mas em termos de mundo. Porque você tem outros animadores também importantes no exterior, Dom Francisco, pessoas importantes, mas que já se aposentaram ou já morreram. E ele continua no ar com um programa de 4, 5 horas semanais, já chegou a ser de 12 horas. É verdade. E, ao mesmo tempo, comandando um grupo de quase 40 empresas, casado com 6 filhas. É uma coisa realmente impressionante. As marcas, os números são imbatíveis. E eu nunca tinha visto um trabalho, e foi isso também que me motivou a fazer o livro, que reunisse de forma conjunta todas essas marcas. Eu falei, meu Deus, o Silvio Santos já animou mais de 130 programas diferentes. Quem já fez isso? Já ficou no ar no domingo 8 horas só ele. 8, 9 horas ao vivo, só ele. E construiu um jeito de fazer negócio e de desdobrar negócios, um puxando o outro, que realmente foi o que garantiu a fortuna dele, né? A partir do Baú da Felicidade. E a própria televisão, o próprio SBT, nasce da necessidade de divulgar o baú, de garantir um espaço de divulgação. E hoje, gente, é um dia muito importante para mim. Por quê? Porque no dia 8 de abril de 1987 eu entrei aqui. Eu estou completando 30 anos. Aqui? 30 anos? E precisa chorar? E precisa chorar por causa... Então, é uma trajetória realmente muito marcante e que precisa ser vista, aí de novo eu vou ter que falar dessa palavra, preconceito, que é também uma coisa que existe com relação aos ídolos populares. Então, essa questão dele ser um animador de auditório, que fala pro povão... Ele não tinha nenhum constrangimento de dizer, meu público é classe C, classe D, Muito porque pelo eu amo o meu contrário. povo. Ele tem esse amor claro nas suas ações, é isso? E é o público que se identifica com ele porque enxerga um elemento que era dessa classe popular e que virou um grande empresário, um homem riquíssimo e alcançou o sucesso. E daí ele vira um exemplo para muita gente que, como eu digo no livro, começa a não só segui-lo como artista, mas começa a torcer por ele. É tão espetacular essa história e tem um traço no Silvio que eu queria só explorar brevemente com você. Ele se declara um conservador. Eu posso ter muitas opções, mas se eu tiver 10 camisas, uso apenas 2. Se eu tiver 10 sapatos, uso apenas 2. Ele tem um traço conservador, mas ele é um sujeito extremamente revolucionário, no sentido de criar uma história muito rica, muito cheia de nuances, muito apropriada para quem busca uma inspiração, para quem, de alguma maneira, busca se descobrir em termos de vocação até para uma atividade ou outra, porque ele sabia, de pronto, quando ele assistiu lá o alto-falante na rua, quando ele percebeu que podia vender como camelô, ganhar mais até do que como locutor à época, ele poderia ter dúvidas em relação ao seu futuro, você faz essa narrativa, mas ele sabia que aproveitaria o seu lado de comunicador para fazer desse traço o caminho a ser pavimentado para alcançar o seu sucesso no futuro. Esse cotejo entre o conservador e o revolucionário
e o fazedor, o sujeito que criava situações. Você consegue perceber isso nas suas buscas, nos seus estudos a respeito da história? Consigo perceber, isso fica muito claro. Não diria que é uma incoerência, mas é uma contradição. E sabe o que une e justifica tudo isso? É porque ele não dá a menor importância para o que os outros pensam sobre ele. Eu acho isso impressionante. Que vale para todo mundo, não devia valer só para ele. Que é muito difícil. É muito difícil, ainda mais para a gente. Não é desprezar feedback, mas é ter uma centralidade, um foco, alguma coisa Exatamente. do gênero. E ainda mais para a gente que tem uma atividade pública, como por exemplo, professor, enfim, é muito difícil. Porque a gente está na vitrine. E ele está numa vitrine muito maior há muito mais tempo. E ele desenvolveu essa capacidade de não se preocupar e de se moldar conforme a situação, porque ele confia muito no que ele próprio pensa e no que ele próprio acredita. Então, se ele tiver que mudar, ele muda. Aliás, ele não gosta de marasmo, ele diz isso. Mas se tiver que manter, ele mantém, porque é isso que o povo gosta, então tá bom. Ele não se preocupa muito em seguir uma receita, uma fórmula única. Ele se preocupa com o que ele acredita e isso basta. Essa autoconfiança tão grande, na minha visão, foi a força que justificou o Silvio Santos ter conseguido tudo que ele conseguiu ao longo desses anos todos, ter passado por tantas crises, tantos problemas, já quase quebrou, voltar e se manter como o maior ídolo popular do Brasil e um dos maiores empresários de todos os tempos. Aê! Aê! Caramba! Caramba! Ai! Segura o velho! Ai! Me derrubaram, não é possível! Nunca mais eu faço isso. Ai! 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 É algo fascinante se falar a respeito de um sujeito com essa história tão apropriada, e ela é tão contemporânea, ela é tão atual, a história do Silvio Santos, que você consegue capturar na toda a sua história, todo o seu jeito, a sua forma de escrever, e como você bem falou, uma espécie de romance. Ela é tão apropriada, essa história, para o nosso tempo, que muitas dessas características empreendedoras que ele utilizou com extrema capacidade, hoje são desejáveis, até para dar certo. Então, a dica para empreendedores ou para estudantes, para quem está buscando, a inspiração do Silvio Santos é, sim, uma bela oportunidade para se perceber que no Brasil nós temos pessoas com esse padrão, com esse quilate, com essa capacidade de realizar. Eu queria explorar com você, para a nossa finalização, uma das suas áreas de competência e uma pergunta que vai além do livro, além do seu trabalho anterior, que é agora sim voltando para o seu trabalho. O futuro da comunicação através do rádio. O que será do rádio? Esse que é um instrumento, até o próprio Silvio trabalha muito nisso, que ainda o que se percebe é um instrumento de grande valor na comunicação social, alcança multidões, com todas as possíveis mudanças tecnológicas, mas parece que o rádio sobrevive a tudo isso e tem um grande valor para a sociedade, um grande valor como processo de emancipação das pessoas, até nas suas formas de conectar-se com a realidade, com os fatos, com o mundo. Sim. Qual é o futuro desse instrumento tão valioso para nós finalizarmos, Fernando? O futuro do rádio é o presente, né? O rádio, ele é o presente, ele é um fato, ele é uma mídia que segue extremamente relevante. É a segunda em consumo no mundo. Por que eu faço tanto questão de dizer do presente, o presente, o presente? Porque tem muita gente que cria fantasias em torno de um futuro que parece que vem e nunca vem. Fala-se, por exemplo, que o rádio vai morrer porque a internet chegou e a internet vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu gosto sempre de reforçar que a internet, ela não é mais, há muito tempo, uma nova mídia. Tem gente que ainda chama de novas mídias. A internet já tem 25 anos de uso comercial no Brasil. Ela começou a ser usada comercialmente no Brasil em 1995. 2020 completam 25 anos. 25 anos já não é novinho. É um quarto de século. Se era para fazer, era para fazer. Então, a internet vai continuar crescendo? Vai.
Mas em 25 anos ela poderia ter engolido todas as mídias e não engoliu. Pelo contrário, ela se somou a todas elas. Se associa a quase que uma simbiose, né? Uma coisa dessa. Exato. Mútua dependência. Exatamente, mútua dependência. Uma depende da outra. A internet absorve os conteúdos do rádio e o rádio se beneficia dos recursos que a internet traz e que reforçam características históricas do meio. Por exemplo, interatividade, mobilidade. O primeiro meio móvel eletrônico do mundo foi o rádio. O primeiro meio móvel eletrônico segmentado foi o rádio, não foi a internet. O alcance internacional que se dava pelas ondas curtas, hoje em dia você consegue pela internet tranquilamente, que agiliza o processo de produção, interação, realização de conteúdos. Quer dizer, tornou-se mais forte o rádio. Na verdade, considerando todos os meios tradicionais, na minha visão, o que mais se beneficiou foi o rádio. Tanto pelo seu modelo de negócio, que é baseado principalmente em anúncios, quer dizer, você não cobra da audiência. Os meios que dependiam muito de assinatura, esses sofreram mais. Jornais, revistas, a própria TV paga. Agora o rádio, a televisão aberta, que são meios mais democráticos, são livres, abertos, gratuitos, esses se beneficiaram muito dos meios digitais. O que a gente tem que ver para os próximos anos e que eu acredito aí que são que é o principal desafio? É você fazer uma adequação do modelo de negócio para que as emissoras de rádio possam ganhar ainda mais dinheiro com essas plataformas digitais. Porque hoje em dia o que acontece? As emissoras continuam produzindo conteúdo relevante, ganham dinheiro através da programação normal, fazem seus sites, montam seus canais nas redes sociais, mas o dinheiro vai para o Facebook, vai para o Google. Tem que haver um equilíbrio disso. Tem que haver um novo modelo que passa por regulação, que passa, enfim, por uma maturidade do setor, para que quem produz conteúdo, estou falando do caso específico das emissoras de rádio, mas eu falaria de todo mundo, editora de livro, canal de TV, quem produz conteúdo ser remunerado do nível que merece. Como autor. Como autor. Porque é esse pessoal que mantém a internet viva, é o conteúdo. Claro, tem muito da colaboração dos usuários, evidente, mas boa parte da colaboração dos usuários nas mensagens no Twitter, rede social, hashtag, isso é alimentado pelo que sai na televisão, pelo que sai no rádio. Então o grande desafio é ter uma remuneração no campo digital à altura dessa produção de conteúdo. Essa resposta eu ainda não tenho. Mas existem já alguns exemplos interessantes. Por exemplo, na mídia impressa, o New York Times conseguiu desenvolver um modelo bastante interessante. Você já tem a iHeartMedia nos Estados Unidos, que é um grande conglomerado de rádio, já com propostas interessantes. Existem caminhos, ainda não há uma resposta fechada, mas por enquanto a gente está nessa experimentação. Agora, uma coisa eu posso dizer, o rádio nunca vai morrer, ele nunca vai deixar de existir, porque se fosse para morrer, ele já teria morrido quando a televisão chegou. A televisão arrasou. A televisão, ela em pouquíssimo tempo, a televisão começou no Brasil em 50. Em cerca de 5 anos, ela já tinha mais investimento no destaque que o rádio. A internet já passou 25 anos e ainda não passou a televisão. Então, esse salto ainda não aconteceu. Mas eu acredito que o rádio ele continua, ele é vivo, ele é forte, porque ele é relevante socialmente. É muito importante para o mundo inteiro. Fernando Morgado é essa figura agradável de poder dialogar, de conversar. Tive o privilégio de conversar com um pesquisador, com um professor, com um consultor. Ele se declara esse sujeito inquieto, mas é um empreendedor que tem na veia essa disposição de descobrir. Esse entusiasmo do Fernando pelo veículo rádio é porque é um estudioso do assunto. Tem dedicado muito tempo buscando alternativas, oferecendo o seu saber a nível de consultoria, a nível de trabalhos entregues a seus clientes com muita qualidade. Eu queria apenas reforçar que eu cheguei até você, eu descobri o seu trabalho quando tive a oportunidade de acessar Silvio Santos, a trajetória do mito, meus amigos do Canal 3 que fazem a edição desse trabalho todo aqui conosco. Ao me apontarem essa obra, eu de pronto acessei, mas te confesso, fui surpreendido. E vejo como dica de leitura, como reforço ao valor dos personagens que constroem e que talvez ainda sejam inspirações para aqueles que vão construir. Eu te agradeço imensamente esse seu compartilhamento, essa sua forma espontânea, leve, de poder dialogar com quem o assiste, mas eu tive essa troca muito intensa no sentido de perceber, você faz isso apaixonado pelo que faz.
É muito fácil estar seguramente numa classe, num ambiente de aprendizagem, com a sua mediação, com a sua instrutoria, com a sua condição de docência. Eu estimo que você possa continuar a servir pelo Brasil afora a tantas e tantas pessoas que se tornam melhor à medida que acessam esses conteúdos tão valiosos. Muitíssimo obrigado e que sua vida seja uma marca de sucesso, claro, inspirado também por personagens como esses que você já descreveu. Muito obrigado pelas palavras, eu fico profundamente feliz, agradecido pela oportunidade e honrado de estar aqui com você e com vocês que nos acompanham. E poder falar sobre o que a gente ama, sobre o que a gente gosta, é sempre um privilégio. E estar aqui é um prazer enorme. Muitíssimo obrigado. Vou tomar o autógrafo dele agora para poder ter o meu registro. Muito obrigado. Show de bola. Bom, eu não sei como é que você conseguiu tanto material, muita pesquisa, mas te agradeço muito ter vindo aqui. Não é só uma divulgação do meu livro, porque ele já foi divulgado através do SBT, mas foi um prazer conhecer você. Muito obrigado. E eu agradeço muito. Obrigado. E eu agradeço muito, porque talvez o que esteja acontecendo aqui seja algo único no Brasil. É uma biografia não autorizada. É verdade. Feita de forma totalmente independente, mas que você leu, gostou, claro, e acolheu, e a divulgação que você tem feito e que o SBT tem feito realmente mudou minha vida. Cara, você é craque mesmo, hein? Prazer em vê-lo, muito obrigado. Muito obrigado, sim. O livro, eu fico com ele, tá? Obrigado a você.